Estudo Bíblico Joel 3. O julgamento das nações. Quando o grande dia anunciado por fenômenos extraordinários realmente irromper, seus terrores só sobrevirão aos inimigos de Israel. Este juízo é duplo. Primeiro, consumar uma separação completa e final entre os fiéis e os inimigos de Deus. Segundo, estabelecer o reino do Senhor sobre a terra em glória triunfal. Este conflito será travado no vale de Josafá, versos 1 a 3, o juízo do Senhor. As nações que tiverem exibido a maior hostilidade sofrerão mais, versos 4 a 8. Não obstante sua superioridade numérica, serão totalmente aniquiladas e os habitantes de Jerusalém não experimentarão dano nenhum, versos 9 a 17. Versos 1 a 3, a vingança das maldades cometidas contra os judeus. Verso 1, a explicação do profeta sobre o livramento dos judeus somente. As outras nações serão destruídas, naqueles dias e naquele tempo. Não se refere retroativamente a 2:28, mas ao futuro, quando do livramento dos judeus, Jeremias 33:15. Verso 2, congregarei todas as nações. Todas aquelas que tiverem maltratado o povo de Deus. Vale de Josafá, ou Vale do Juízo Divino. Esse nome é dado ao cenário do conflito final por causa do significado do nome. O Senhor julga. Espalharam, repartindo. Duas acusações específicas contra as nações. Eles deportaram os israelitas e dividiram a terra entre eles. Verso 3. Destaca-se o tratamento dado aos judeus desamparados pelos conquistadores. Lançaram sortes, um costume comum entre os povos antigos. Isso tornava os prisioneiros propriedade absoluta dos seus senhores. Meninos, considerando que eles não tinham serventia imediata, trocavam-nos por meretrizes a fim de satisfazer a sua sensualidade. Meninas, jovens demais para os seus propósitos, ou, após satisfazerem sua sensualidade, eles as trocavam por vinho para satisfazer seus anseios de orgias licenciosas. Versos 4 a 8. O julgamento da Fenícia. Verso 4. O profeta volta-se para o lado momentaneamente para se dirigir às nações que foram especialmente hostis para com o povo da aliança. Ele destaca as maldades especiais e promete às nações retribuição imediata e justa pelos seus crimes. Tiro e Sidom, as duas principais cidades da Fenícia. Originalmente, Tiro estava localizada no continente, mas foi transferida por questões de segurança para uma ilha rochosa próxima. Os filisteus foram excessivamente hostis para com os israelitas através de sua história cheia de altos e baixos. Verso 5. Estas nações trataram o Senhor com total desprezo, roubaram seu ouro e sua prata, encheram seus templos com essas preciosidades e venderam seus filhos como escravos. A minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas. Isso incluía as coisas tomadas das casas dos ricos, além daquelas que foram tiradas do templo. Antigamente, a expoliação sempre se seguia à conquista de uma cidade. Por exemplo, 1 Reis 14:26, 2 Reis 14:14. Verso 6. Gregos. A literatura pós-bíblica menciona o comércio de escravos dos fenícios. Contudo, os escritores gregos provam que os fenícios e os gregos desfrutavam de intercâmbio comercial desde um período mais precoce, para os apartar para longe dos seus termos. Portanto, não tinham mais esperança de retornarem. Foi um golpe severo para os judeus, pois consideravam imundas as nações e os países estrangeiros.
Versos 7 e 8. Tudo o que os inimigos tinham feito seria retribuído, isto é, pela lei da retaliação. Os filhos de Judá e Jerusalém serão despertados para a atividade e voltarão para sua terra natal. As bênçãos do Senhor os tornarão fortes e poderosos. Os judeus, por seu lado, serão usados por Deus para invalidar os tíros, sidônios e filisteus, para vendê-los como escravos. Há uma nação remota, uma nação comercial célebre na Arábia. Porque o Senhor disse, uma fórmula comum de afirmação no Velho Testamento. Versos 9 a 17. O julgamento do mundo. Verso 9. Proclamai isto entre as nações. O profeta retoma ao aviso que interrompeu no verso 3. Insiste-se com as nações a que se preparem para o conflito e se reúnam no vale de Josafá. Ali serão convocadas por ordem do Senhor, mas serão aniquiladas. Apregoai guerra santa. Tragam os sacrifícios, executem os costumeiros rituais religiosos que precedem a batalha. Suscitai, despertem os heróis, pois a ocasião não é para sono. Cheguem-se, subam, termos militares técnicos. Verso 10. Relhas de arado e lanças das podadeiras. Os implementos da agricultura devem ser transformados em materiais de guerra. Verso 11. Apressai-vos. O assunto deve ser resolvido rapidamente. Os povos em redor, não apenas os vizinhos imediatos, mas todas as nações gentias. Versos 12 e 13. A réplica de Deus à sucinta oração é que Ele cuidará do seu povo. Ali me assentarei para julgar, não para atender a pedidos adicionais, mas para enunciar a sentença. O julgamento é descrito por meio de uma figura dupla, a colheita do grão e o esmagamento das uvas. Madura. São tão pecadoras que estão prontas para o juízo. Cheio, uma figura adicional de pecado extremo. Os seus compartimentos transbordam. As uvas do pecado são tão abundantes e tão maduras que antes mesmo de serem artificialmente esmagadas, o suco está sendo espremido pelo seu próprio peso. Verso 14. A figura do juízo começa aqui. Multidões, multidões, literalmente tumultos, isto é, grandes multidões. A repetição é para dar ênfase. Vale da decisão, o juízo será decisivo. As nações estão reunidas porque o juízo está prestes a irromper. Versos 15 e 16. Estas trevas, símbolo do juízo, como na crucificação, talvez signifique que diante da grande luz de Deus, as luzes menores se apagam. Mas a referência é mais provavelmente ao terror diante da ira de Deus. Veja capítulo 2, 10 e 31, Isaías 13, 10, Ezequiel 32, 7, Mateus 24, 29 e Marcos 13, 24. O Senhor brama. O verbo descreve a ira do leão quando salta sobre a sua presa. Sob a figura de um leão enfurecido, consultar Amós 1, 2 e Jeremias 25, 30. O Senhor é representado aqui, pronto para saltar sobre as nações. E se fará ouvir? O aparecimento de Deus no Velho Testamento costuma ser descrito frequentemente sob a imagem de uma tempestade com trovões. Sião, Jerusalém. O templo do Monte Sião em Jerusalém é a habitação terrena do Senhor, a base de suas operações. O fato de Deus não abandonar o templo é um sinal favorável para com seu povo. Os céus e a terra tremerão. Um terremoto severo acompanhará a tempestade. Verso 17. A crise atual, isso é, a destruição das nações e o livramento de Israel, ensinará ao povo de Israel que o Senhor é o seu Deus. Agora o reconhecerão como ser supremo, capítulo 2, verso 27.
Consultar Oséias 2:8 e Ezequiel 28:23. Jerusalém será santa, separada inteiramente, consagrada a Deus. Estranhos, estrangeiros, cidadãos de outras terras que não se interessam nem amam as coisas que são preciosas para os judeus, redimidos não passarão ali. Consultar Oséias 7:9 e Jeremias 30:8. Versos 18 a 21. As bênçãos subsequentes ao julgamento. Após o julgamento das nações, Judá, sob o cuidado e a mão protetora do Senhor, desfrutará da plenitude da bênção divina. A sede dos antigos poderes mundiais se transformará em um deserto estéril, mas em Judá haverá fertilidade e paz. Verso 18. Naquele dia, o começo da era messiânica, o dia do juízo dos inimigos de Deus e o livramento dos judeus. Uma figura hiperbólica de extrema fertilidade é o que vem a seguir. O território de Judá estava coberto com rochas calcárias e o solo produzia apenas uma escassa colheita em troca do trabalho mais árduo. Mas nessa nova era, descreve-se a fertilidade em termos de montes e outeiros, que destilarão mosto e manarão leite. Canaã é chamada de terra que mana leite e mel. Êxodo 3, verso 8. Águas. A água em Judá era parcamente racionada. A maior parte dos riachos secavam inteiramente durante a estação da seca. Na nova era não haveria mais secas. Haverá abundância de água para homens e animais, uma fonte da casa do Senhor. De Jerusalém brotará uma fonte, ou do templo do Senhor. Ezequiel 47, versos 1 a 12, Zacarias 14, verso 8. O Vale de Sitim, literalmente o Vale das Acácias, um lugar seco e sedento. Este foi o nome do último acampamento dos israelitas antes de entrarem em Canaã. Números 25, verso 1, Josué 3, 1. Ezequiel descreve a água correndo na direção leste, atravessando o Jordão. Ezequiel 47. Verso 19. Enquanto Judá prospera, a maldição da ruína, consultar capítulo 2, verso 3, recairá sobre Edom e Egito, por causa dos crimes que cometeram contra os israelitas. Egito, o velho opressor. Edom, o espinho constante na carne de Israel, que venceu os israelitas e se beneficiou com as calamidades de Israel. Salmo 137, 7, Lamentações 4, 22, Ezequiel 25, 12, 35, 15, 36, 5 e Obadias 10 a 14. Esta violência consistia não apenas no derramamento do sangue dos judeus durante a guerra, mas também do massacre sem provocação de judeus pacíficos que viviam nessas terras. Amós 1:11 e Obadias 10. Verso 20. Enquanto as nações vizinhas ficarão arruinadas, Judá e Jerusalém florescerão para sempre. Será habitada, literalmente assentada, uma expressão poética indicando habitação e prosperidade contínuas. Para sempre é um período sem fim, sinônimo de geração em geração. Nem os romanos nem os turcos realmente reduziram esse pequeno país de Judá à ruína. Atualmente, os israelitas estão reconstruindo suas cidades, rejuvenescendo sua terra e restaurando sua glória antiga. Verso 21. Eu expiarei, purificarei. O julgamento das nações será uma prova decisiva de sua culpa e da inocência das vítimas judias. Porque o Senhor habitará em Sião, uma reiteração da maior de todas as promessas. Com a exceção do juízo, o Senhor se estabelecerá para sempre em Sião. Jamais tornará a abandonar o seu povo, de modo que este não tornará a constituir objeto de desprezo dos seus inimigos.